Caso 1, que é o recurso extraordinário, seria possível estabelecer o valor objetivo para a definição do alto custo, óbice jurídico ou tratamentos de alto custo, óbice fático, como identificar o prejuízo e atingir as políticas do SUS. Essa é uma questão que eu acho extremamente interessante, que brinca com a microjustiça e a macrojustiça, né? Extremamente interessante. E os parâmetros teóricos do mínimo existencial. Eu acho que a gente talvez não precise fazer uma a uma, porque eu acho que elas têm uma certa conexão, acho que a gente fica um pouquinho mais dinâmico, mas eu acho que, sobretudo, acho que o mais importante é passar a palavra. Eu não me lembro, tem microfone, alguma coisa? Ah, puxa, obrigado. A Justiça Federal é tão organizada que, antes da gente pensar em pedir, eles já estão na mão. Obrigado. Então, voluntário para iniciar a discussão. Quem já tem uma conclusão sobre o debate, sobre o tema? Ou uma pergunta, né? Se fossem meus alunos, valia ponto, que não dá muito, mas eu vou abraçar se alguém fizer uma pergunta. Então. Uma estrelinha, então. Posso falar? Posso? Dê a palavra. Tá. É o caso 1 esse, né? Isso. Juiz Loraci. Rapidamente, conversamos aqui. Parece que só o caso concreto, evidentemente, né, as balizas do caso concreto, isso torna bastante o subjetivismo na questão, que é toda problemática, né? E nós lembramos aqui aquela situação de um pequeno município, não me lembro se foi aqui do Paraná, da onde uns anos atrás saiu na televisão, que o colega tinha autorizado um tratamento dos Estados Unidos. E aquele tratamento era um percentual bem razoável do orçamento do município. Então, há situações assim bastante concretas que é possível, sim, nessa discussão do mínimo e da baliza da reserva do possível, o juiz poder interpretar sem maiores outras balizas, outros fundamentos, outros argumentos. Mas, acima de tudo, não caberia a definir o valor previamente, objetivamente, esse alto custo. Até eu fiquei dizendo, mas alto custo ou alta complexidade? Né? Não, o alto custo financeiro, econômico mesmo. Não caberia. Até porque é exatamente essa situação. Se há solidariedade, os três que formam o SUS, nós falamos alto custo para a União e nós falamos alto custo para o município que falasse, Cacimbinhas, né? É diferente. Então, não teria como. Óbice jurídico, na nossa visão, não tem. A Constituição, se tratando de direito fundamental, não caberia uma interpretação restritiva, né? Já que ela não trouxe, o legislador aparentemente não teve essa intenção quando deu a universalidade do tratamento. E o óbice fático teria dentro da contextualização, mas aí no caso concreto, que é o dilema do dia a dia de quem atua nessas demandas. Né? Grosso modo, é isso. Perfeito. O que eu acho interessante dessa decisão é que o tema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal é justamente a judicialização de medicamentos de alto custo. Mas, no voto do ministro Marco Aurélio, ele não faz uma análise sobre o que seria alto custo, se alto custo tem que se verificar se é a União, Estado ou município que está sendo processado, se tem que analisar caso a caso, se tem que ser uma porcentagem do orçamento ou não. Me parece que o voto do ministro Marco Aurélio trouxe pouco a acrescentar nessa discussão, porque, de fato, é um tema complexo, tem que levar em consideração a solidariedade dos entes, né? Talvez, por meio do Poder Judiciário, se estimular que haja mecanismos de compensação, né? O Supremo Tribunal Federal tem encaminhado a jurisprudência para entender que os medicamentos não previstos na lista do SUS são de competência da União, então, se o município é condenado a oferecer um tratamento desse, o município tem que ser ressarcido por uma via administrativa eficiente. Enfim, essas são questões relevantes sobre esse tema e que talvez não foram discutidas no voto do ministro Marco Aurélio. O recurso extraordinário ainda não foi julgado, o ministro Barroso pediu vistas, então vamos ver como que vai se desenrolar o desenvolvimento dessa questão. Talvez essa questão da definição do que seja alto custo passe por uma discussão anterior da nomenclatura que era usada nos componentes de assistência farmacêutica. Salvo engano, porque eu não tenho agora todos os atos administrativos, mas antigamente havia a denominação medicamentos de alto custo, que me parece são os atuais medicamentos do componente especializado, né? Isto, né? Componente especializado. Então, isso, a pergunta é se há possível definir parâmetros objetivos. Acho que não está mal além do que já foi. Mas essa nomenclatura que tem sido usada do alto custo está presa ainda
há uma definição administrativa dos componentes farmacêuticos que hoje não existe mais. Estava só dizendo que realmente o caso, que é o da repercussão geral nesse caso, ele é um caso antigo que ainda tinha essa definição, mas isso lá também se pensa já em atualizar. Claro. Se o próprio Estado, por meio de ato administrativo normativo, fixa parâmetros, inclusive de custos e medicamentos que são de dispensação excepcional, de componente especializado e que tem, de fato, um custo superior, já é fornecido pelo Estado, então talvez não haja justificativa para se negar caso essa lista esteja defasada, né, em alguma situação. É que a gente também usou essa nomenclatura porque na repercussão do STJ foi a nomenclatura utilizada. 31 de maio de 2017. Né, do diário que foi recentemente alterado um pouquinho o texto. E eles alteraram para reiterar. A gente concorda. A gente justamente foi isso que a gente queria. Um dos pontos que a gente queria trazer, que foi o que o Dr. Donizete trouxe. Mas justamente para a gente pensar o significado do alto custo, tanto do ponto de vista normativo quanto fático. Essa acho que é a questão. E a dificuldade de se mensurar do ponto de vista fático, né? Como que vai repercutir nas políticas do SUS um medicamento de alto custo? A gente tem pouquíssimos dados concretos sobre isso. Eu vi uma declaração do ministro da Saúde falando que esse ano, no ano de 2016, todas as condenações vão alcançar 7 bilhões de reais. Mas é um dado que eu não sei se é um dado consistente ou se é uma previsão. Enfim, há poucas informações concretas para que a gente possa avaliar o impacto financeiro de uma eventual condenação judicial. Só para fazer uma complementação, os professores, a professora Edna, aqui, que vai ser uma palestrante num painel à tarde, ela é médica e ela mencionou aqui rapidamente um critério que é muito interessante, que poderia talvez ser utilizado para mensurar o alto custo, o que poderia ser alto custo, né, ou do componente especializado. Existe uma área, eu trabalho com evidência, não faço essa área, mas essa área existe, que é economia em saúde. E você faz uma análise de custo-benefício. E o benefício em termos de saúde já está pré-estabelecido na comunidade científica como quali, né? O quanto que melhora na saúde a qualidade de vida. Certo? Então, por exemplo, órgãos regulamentadores da Inglaterra, como o NICE, que faz esse papel de uma super Conitec, ele tem um valor de o quanto de libras você gasta para cada quali ganho em qualidade de vida, em benefício em saúde. E se o valor do procedimento, que pode ser medicamento ou cirurgia, qualquer procedimento, ultrapasse esse limite, ele não é incorporado. Ele tem o quanto que tem de teto, certo? Para você ganhar em termos de um quali em saúde. É mais ou menos, é uma análise complexa, mas que existe. Existe e é possível. Percebe? O problema é você ter um organismo que faça essa análise em termos nacionais e com qualidade. Porque se tiver, dá para perfeitamente você estabelecer o que é alto custo. Que leva em consideração não só o valor, mas também o impacto. O impacto em termos de saúde, benefício, qualidade de vida. É um termo que se fala que é quali. Quali que é o benefício que cada paciente pode ter individualmente. Dá para ter custo. Só para completar, o Daniel Wan, ele é professor em Londres. Ele fez uma palestra ano passado e falou que na Inglaterra eles fixam 20 a 30 mil libras esterlinas, limite, para cada ano de sobrevida. Então, seria esse padrão. O problema é que o Brasil não temos padrão. Fica na mão do judiciário, para dizer, é difícil, né? Para nós, né? Eles realmente... Mas a sociedade britânica resolveu fixar esse critério. Se aquele tratamento, aquele medicamento der uma sobrevida de 1 ano, pagamos até 30 mil libras esterlinas. Se não der, você vai morrer. Só para... esse é o maior problema que tem. É quando o médico vem e diz, olha, sobrevida de 3 meses. Inúmeros processos, inúmeros, né? E o medicamento, normalmente, é um medicamento que surgiu o mês passado, um medicamento novo, sempre de um valor, digamos, exorbitante, né? E aí o dilema é exatamente esse. A parte vai dizer sempre isso. O juiz está me negando, está me fixando o preço da minha vida em 2, 3 meses. Essa é a complexidade. Mas é bem interessante saber que existe isso em outro país.
E veja, o que é interessante não é que até foi muito importante a contribuição da doutora, porque nós não dissemos que não há, mas não haja possibilidade de parâmetro, mas na Inglaterra tem um critério. No Brasil a gente ainda está construindo esse critério, então 3 meses é pouco, né? Talvez. Ninguém discutiria, puxa, 1 mês de sobrevida, 100 mil, puxa, não dá, realmente fica além. Mas entre o que é muito e o que não é, a gente ainda não chegou. Esse medicamento dá uma sobrevida de 1 ano. Atingimos lá o critério temporal. 250 mil reais. E daí vem se a gente vai ou não ter subcritérios. Não, passou de X, não vai, salvo se não houver outro no SUS. E isso que a gente não desenhou. É isso que a gente quis um pouco problematizar. Porque, para mim, quando o STF está importantemente discutindo se vai ou não, o STJ, enfim, já estou confundindo as repercussões gerais aqui, mas estão se discutindo, enfim, os dois, em algum sentido, se é possível fornecer alto custo, que bom, acho uma discussão importantíssima, desde que nos diga qual é o critério, quanto vai ser alto custo e a cada tanto vai ser revisto. Porque nós estamos num orçamento muito mais complicado do que há 5 anos atrás. Se tivéssemos discutido há 5 anos atrás, nosso parâmetro seria bem diferente do atual, né? Também tem todas essas questões. Por esse método, inclusive, do Quali, de analisar os benefícios que vai trazer, no caso do exemplo da Inglaterra, de quanto vai custar cada ano de sobrevida do paciente, se seria razoável que esse fosse um critério exclusivo. E não também um outro critério de, por exemplo, além da sobrevida, o quanto isso pode trazer de conforto a um paciente, por mais que seja por 1 ano, por 2 anos. E aí eu cito até um exemplo que eu conversava com os colegas ali fora agora há pouco. Era um menino que ele era tetraplégico, tinha uma deficiência cerebral, doença cerebral severa, não conseguia respirar, então ele ficava com ventilação, sistema de respiração artificial por ventilação, entubado, era bem traumático. E pediu um medicamento que era um marcapasso diafragmático, que faria com que ele saísse desse sistema de ventilação mecânica. Por 1 ou 2 anos, não evitaria o falecimento, mas por 1 ou 2 anos ele conseguiria, pelo menos, sair de toda aquela tubulação, aqueles aparelhos que realmente traziam um sofrimento acentuado para ele. Era caro o tratamento, e o dilema era esse, né? Se esse menino teria direito a receber do SUS esse marca-passo diafragmático que era caro. Tem a questão do custo, da expectativa de sobrevida, mas tem a questão de quanto de conforto isso pode trazer para o paciente. E aí vai ter que ser ponderado, né? Se esse custo justifica o conforto ou não. Mas a minha preocupação é o seguinte: será que seria razoável um único critério de custo por ano de sobrevida, ou também qual a repercussão que isso traria nesse período de sobrevida? Não é anos, é qualidade. É tempo de vida com qualidade. O microfone, por favor. Porque, na verdade, qualquer tratamento, o que você tem que considerar é isso, o quanto que você ganha com qualidade. Não adianta você fazer um tratamento em que você vai ganhar 1 ano em coma, entubado, não é? Então, assim, é tempo com qualidade, chama quali. Fabre, de Maringá, o que eu ia falar, praticamente o Bruno acabou falando, é justamente uma preocupação nesse sentido. A maioria dos medicamentos, principalmente os mais novos que a gente vê, a gente não encontra muito material a respeito. Boa parte do material vem do próprio fabricante, né? E o próprio fabricante não promete grandes coisas com esse medicamento, além de algumas linhas dizendo que a sobrevida média em tantos casos testados foi de 2 ou 3 meses a mais do que o tratamento convencional, para um paciente que muitas vezes já está em estágio terminal. Então, muitas vezes eu me pego fazendo essa pergunta. Como a gente avaliar o alto custo desse medicamento, a interferência do judiciário nas políticas públicas, porque esse medicamento não foi incluído, né? E às vezes ele não foi incluído ou porque ele é novo ou porque existe uma razão técnica para ele não ser incluído, tá? Com base em promessas de sobrevida, não sabemos exatamente com qual qualidade, de 2 ou 3 meses a mais do que o tratamento convencional. Isso é uma questão que me preocupa bastante. Eu queria só fazer uma última pergunta, pode ser? Mais uma manifestação, por favor. Foi como foi mencionado sobre a Inglaterra. Eu queria saber se lá você tem conhecimento, me parece a partir do momento que estabelecido um critério objetivo, eu acredito que isso deve ser administrativamente junto ao município, né, ao Londres ou ao Estado e tal. E eu queria saber se é assim e se existem ações judiciais, se alguém entra com ação judicial lá pedindo medicamento.
Mas, assim, ele tem esse NICE há um bom tempo, que ele não é, assim, que nem o Conitec, que você enxerga muito como o Estado só fazendo as decisões. É um órgão, assim, governamental para decidir o que vai ser implementado em termos de saúde para a população inglesa. E a regra já é dada para a população. Você tem uma saúde irrestrita e ampla, todo mundo tem direito, mas existe regra. E regra quem faz é o NICE, com estudo de custo, de ganho, benefício, tá? E aí, assim, está incorporado ou não está. É lógico que, como eles têm mais dinheiro, eles incorporam com muito menos evidências do que talvez a gente pudesse incorporar, porque eles têm mais dinheiro para gastar. Agora, se esse país funcionasse, talvez nós tivéssemos o dinheiro para incorporar tudo que o NICE incorpora mesmo. E toda vez que eu vou buscar evidência, eu busco lá, porque a qualidade é boa, porque não tem viés, não é especialista. Estados Unidos, por exemplo, tem viés, né? Porque Estados Unidos, a medicina é basicamente privada, né? Então tem viés financeiro. A Inglaterra não. Então, Inglaterra, Austrália, Canadá tem um sistema de regulação e ele funciona e ele não é contestado. É o nosso paraíso. É o que eu acho que tem que acontecer nesse país. Salvo melhor juízo, o último dado que eu vi aplicava em saúde cerca de 8% do PIB, enquanto que o Brasil aplica 3,8%. Então, para manter sistemas similares, universais, com a metade dos recursos, como é o caso do sistema brasileiro, fica difícil ter um órgão administrativo que regule de maneira eficiente todas essas controvérsias. Mas, de fato, havendo mais recursos, essas controvérsias poderiam ser geridas de uma maneira muito mais eficiente, o órgão administrativo angariar muito mais legitimidade para suas decisões e haver um nível de questionamento menor. Dando continuidade aqui, isso foi bem interessante esse primeiro, achei que foi bem interessante a metodologia também, convido todos a continuarem participando, para a gente aprender todos juntos. O segundo caso é do agravo do instrumento, do Tribunal do Rio Grande do Sul. Quais os limites de discricionalidade administrativa para a implementação de políticas públicas voltadas à efetivação do direito à saúde, fundamentos utilizados nesse caso específico, que foi do combate à dengue, se havia ou não a ineficiência, enfim, das políticas públicas e se justificaria as obrigações pedidas na inicial, que eram bastante interessantes e específicas, até se diga, né? Como o magistrado poderia conduzir o processo para uma solução voltada à estruturação adequada, sem invadir a competência, e quais as medidas do judiciário poderia exigir. Talvez a quinta questão talvez pudesse interpretar que não necessariamente é atinente só a esse caso, né? Mas se o judiciário poderia exigir a implementação, a definição de medidas, quando elas não existem ou quando se mostram ineficazes, que acho que são duas situações que são distintas, mas cujo efeito é muito parecido. Então, de volta, acho que passamos a palavra primeiro para todos e depois, se tivermos alguma coisa, comentamos. Esse acórdão, ele traz o detalhamento do pedido do Ministério Público, que quem tiver a oportunidade de ler parece meio absurdo, assim, muita coisa, é bem contratar X agentes para fazer determinadas ações, mas uma coisa que eu estou pensando assim, é que esse caso é de 2010, eram ações preventivas para o combate à dengue. O problema é muito mais social do que outra coisa, e depois, anos, em 2015, 2016, o que a gente vê no Nordeste é aquela epidemia de microcefalia, as consequências. Então, o que é mais barato? É prevenir, fazer esse programa municipal nas comunidades, ou depois ter que tratar um monte de crianças com problemas irreversíveis, muitas vezes, custosos, em municípios muito carentes? Então, a diferença entre a data aqui do agravo no instrumento 2010 agora para 2017, a gente já consegue ver uma história que aconteceu que foi verdade no nosso país. Mas eu acho assim que não tinha como o judiciário se imiscuir do jeito que está, do jeito que foi direcionada a ação, seria difícil. Não sei o que os colegas do... Bom dia. Realmente, a gente tem essa mesma visão. Há uma proposição no questionamento que é referente ao que o judiciário poderia fazer. A gente estava discutindo aqui...
eles entraram com a ação pedindo uma atuação imediata do município e tem todo um problema de orçamentário que tem que ser obedecido. Me parece que o mais razoável seria que não dar uma resposta imediata, mas a atuação do Ministério Público teria que ser antes, quando da formulação do orçamento, né, buscar, então, que no orçamento do município fosse colocado recursos nesse sentido. Claro, depende da aprovação na Câmara Municipal, do Legislativo, mas, uma vez aprovado isso, aí sim agir no sentido de implementar e executar essa questão orçamentária. Assim como colocado, que a Marta falou, é uma situação assim, o Ministério Público queria que o município imediatamente contratasse pessoas mediante concurso, uma série de medidas extremamente específicas que invade a seara do Executivo e que é uma reclamação constante, principalmente dos pequenos municípios. Quem tem contato com procuradorias dos municípios do interior sabe, há uma queixa constante dos prefeitos, que há uma ingerência constante do Judiciário através de ações do Ministério Público e que inviabilizam o trabalho, muitas vezes, das prefeituras. Então, nesse caso, aí, me parece que a atuação do Judiciário, acolhendo o agravo do município e não dando curso ao pedido do Ministério Público, atende a uma questão gerencial, porque o que o Ministério Público queria, se fosse acolhido, era determinar que o prefeito praticasse legalidades. Porque o que ele pede ali, se o prefeito faz como o Ministério Público pede, o prefeito está sujeito, depois, a ações movidas pelo Ministério Público, porque ele ali pediu coisas que o prefeito simplesmente não tem como fazer, porque não tem nenhuma previsão orçamentária. Então, nesse caso, me parece que está correto, e eu acho que o agravo aí bota as coisas em bom termo, respeitando essa questão da política gerencial do Executivo e da unidade do município, que, no caso, é um município da periferia de Porto Alegre, um município muito grande e muito carente, que é o município de Viamão. Mais alguma manifestação sobre esse tema? Só uma manifestação. A gente parece que, nesse caso, a gente tem dois extremos, né? Primeiro, um pedido do Ministério Público Federal, detalhadamente se miscuindo na política pública, botando até quantitativo de servidores a serem contratados, prazos exíguos. E, no outro extremo, a gente tem, aparentemente, uma política pública omissa, né? Que era vinculação só na mídia de medidas de prevenção, ou manifestamente insuficiente. Eu acho que aqui a questão seria chegar no meio termo, na verdade, se definir que existisse uma política pública controlada no longo prazo, observando a questão orçamentária, mas não poderia simplesmente sair pela questão, não, é um mérito administrativo, a gente não pode se miscuir e analisar. E a consequência a gente viu, na verdade, foi uma doença séria que se proliferou na cidade, ao mesmo tempo que não dá para se determinar que o município fiscalize todas as residências num prazo tão exíguo, com 10, 13 fiscais que seja. Então, a grande questão aqui seria chegar na necessidade da existência de uma política pública minimamente eficaz, né, num prazo razoável, né? Talvez a questão para chegar ao meio termo fosse a declaração que o Tribunal de Justiça fez de que havia uma insuficiência, uma ineficácia das medidas. Entendeu, no entanto, que isso seria entrar no mérito administrativo, na discricionariedade. Eu não vejo assim, eu vejo que a discricionariedade entraria no como fazer e não no fazer. Então, o Judiciário poderia exigir que o município fizesse mais, talvez não pudesse acolher o que o Ministério Público requereu ali, com as especificidades, porque aí estaria, sim, entrando no mérito administrativo, na discricionariedade, do como fazer. Mas declarar que as medidas são insuficientes e a ilegalidade consistiria justamente nessa ineficiência, nessa insuficiência da atuação, e determinar medidas de mais longo prazo, não tão imediatistas quanto o Ministério Público requereu, mas que o município tivesse, inclusive, a discricionariedade de eleger essas medidas e submeter posteriormente ao Judiciário para verificar se isso foi suficiente para atender à determinação judicial ou não. Um ponto que sempre me chama a atenção, eu acho esse caso bem interessante, foi bastante difícil escolher os casos, porque, obviamente, saúde, não precisa se dizer num evento que nem esse, tem muitos casos, o sociólogo que foi muito sábio de
escolher muito bem. Mas uma coisa que me chama a atenção nesse caso, primeiro, concordo com tudo que se disse aqui, com as manifestações de todos os magistrados, mas o que me chama sempre a atenção é, para quem não é do direito, se eu fosse, por exemplo, explicar para os meus pais por que o município não conversou com o judiciário, com o Ministério Público, por que a gente não tem nenhuma narrativa de ninguém conversando com ninguém e a gente tem uma ação judicial que custou muito dinheiro para voltar para o tribunal, né? Então, uma das coisas que a gente chama a atenção, pode parecer bobagem, mas é que essas medidas dos comitês de saúde, e falo do Comitê do Paraná, não por nenhum bairrismo, pelo contrário, mas porque é o que eu tenho contato, essas medidas da regionalização, da conversa, os gestores se conhecerem, né? De repente a gente está numa discussão de alto custo, a gente vê a diferença, ter alguém da área da medicina e fala, olha, mas lá na Inglaterra o critério é esse, puxa, é bom para o Brasil? Não é? Ah, não é, obrigado pela contribuição. Mas veja como é totalmente diferente, né? O fato de a gente estar aqui, o magistrado estadual, o magistrado federal, o advogado, cada um trazendo uma experiência diferente. Então, o primeiro ponto que eu chamo a atenção é, de repente, claro, a gente não tem essa narrativa, não está com os autos, de repente teve também, né? Mas eu chamo a atenção de que essa tentativa, quando possível, ela é interessante. E é engraçado, né, que a gente diz, puxa, mas a cidade é pequena. Não, a cidade é pequena é mais fácil de se reunir ainda, né? Os órgãos públicos estão todos na mesma praça, mas nenhum atravessa o outro. E esse é um desafio importante, né? Porque se a gente tem que voar de todos os lugares aqui para se reunir em Curitiba para discutir, não sei, né? Agora que o CNJ autorizou conversar pelo WhatsApp, então que criem os grupos para conversar, né? Porque essa conversa não tem nada de irregular, ninguém falou que tem que ser por e-mail nem por ofício. É porque vai papel, vem papel, vai papel, vem papel. Eu acho que é um ponto. E o outro, de fato, acho que tem que se exigir medidas gradativas, né? A África do Sul tem umas experiências interessantes e são os lugares para a gente ver. Acho que tanto a Inglaterra quanto a África do Sul. Eu me lembro de escutar de um gestor de hospital aqui de Curitiba que ele trouxe um gestor da Angola. Eu falei, mas Angola não tem gestor de hospital aqui no Brasil? Bom, daí ele falou, quem gera um hospital em Angola no Brasil acha que é uma festa. Não adianta a gente trazer um da Europa. Então é importante a gente olhar todos esses modelos mesmo para aprender. É só fazendo um complemento, eu achei interessante o que o colega mencionou, exatamente isso, a diferença abissal de posições da decisão de primeiro grau da decisão no agravo. Talvez o interessante seja justamente verificar ou talvez a gente aprofundar um debate de que o Poder Judiciário pode reconhecer uma omissão inconstitucional, mas pode também, compatibilizando as liberdades e as competências de cada um, estabelecer que a execução daquela política pode ser feita, pode ser acompanhada numa fase de cumprimento de sentença. Hoje em dia, os processualistas têm cada vez mais discutido a questão dos provimentos estruturais, ou seja, o Poder Judiciário pode também se converter numa instância de diálogo. Existem os fóruns extrajudiciais, que são absolutamente produtivos, interessantes, mas se a questão for judicializada, o próprio Poder Judiciário pode também contribuir para que a solução seja dialogada, seja construída no âmbito do processo judicial. Ok. Bem, eu devolvo a presidência dos trabalhos ao desembargador Laus. Antes de encaminhar o encerramento, convido que os colegas desembargadora Marga Tessler, Ricardo Teixeira do Vale Pereira, João Pedro Gebra Neto, Cândido Leal Júnior, venham à mesa, por favor, por gentileza, junte-se a nós. Bem, colegas, acredito que foi muito profícuo essa segunda parte da atividade. Eu lamento deixá-los, gostaria de acompanhá-los pela parte da tarde, mas eu tenho aquela agenda que eu mencionei no início dessa manhã, Tribunal de Justiça aqui do Paraná e a Pontifícia Universidade Católica. São parceiros da Escola da Magistratura e vamos incentivar e investir na aproximação dessas duas entidades. Na parte da tarde, a desembargadora Marga, que se junta a nós nesse momento, nós iremos comprimir algumas atividades de modo a viabilizar a realização do primeiro painel desta manhã. Então, uma vez mais, agradecendo a presença de todos, o desembargador Gebran, coordenador científico do nosso evento, aos professores que colaboraram com essa atividade, desembargador Dresch, que prestigia o nosso evento, e a todos os demais, desejo um bom almoço e vamos nos reunir novamente às 14 horas. Muito obrigado a todos.